Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa reunião da noite, vamos fazer um convite, que sábado agora, às 19h30, nós temos o Edivaldo Kucheski de Curitiba, que vem aqui fazer uma palestra para nós, conhecido como Daido, né? Então, quem quiser participar, sábado agora, às 19h30, pode chegar aqui que nós vamos ter uma reunião que é muito boa a palestra dele, para quem não conhece ainda. Então eu vou ler uma mensagem, logo após o Gabriel vai fazer a prece de abertura e a Ângela, nossa trabalhadora da casa, fará a palestra da noite. Que a Ângela seja muito bem-vinda para fazer a palestra, que Deus te abençoe. Então eu vou ler no livro de José Carlos de Lucas, Sempre Melhor. A lamentação é a fixação no ponto infeliz de um determinado problema. Se me prendo a este ponto, não verificando outros pontos positivos ou outras possibilidades de êxito, minha mente se fecha na negatividade e, por consequência, passará a atrair tudo o que for negativo também. Não focalize o fracasso, a dor e a dificuldade. Apenas aprenda com as situações à sua volta e faça o que precisa ser feito para sair daquela situação. Lamentar é adiar o dia da melhora. Troque a queixa pelo aprendizado, do aprendizado e da experiência. Em qualquer problema, sempre há uma porta aberta do lado que nós menos esperamos. A lamentação, porém, sempre coloca a nossa visão em direção à porta fechada. Lamentar é investir no fracasso e se afastar das suas possibilidades de vitória. Vamos estancar as lágrimas? Então, com essa mensagem, eu convido o Gabriel para fazer a prece de abertura. Vai estar sem música, a prece, rezar sem música. Taca a música, vai. Taca a música. Jesus, ele nessa diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluir porque mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um abrigo, um amparo, na defesa de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Nós de Deus de Jesus está. Agora aberta a prece da Ângela Santo. Aberta a prece. Boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Eu fiz o encerramento. Então, que possamos nesta noite receber toda a dádiva, né, que Jesus pode nos proporcionar nessa casa de oração, que a gente vem para receber essa energia e restaurar o equilíbrio que a gente precisa, né? Então, para falar um pouquinho sobre reforma íntima, eu trouxe aqui eu vou começar
começar com uma analogia, fazendo como se o nosso organismo fosse essa borboleta. Nosso íntimo fosse essa borboleta. A reforma íntima é aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. E a lagarta, enquanto rasteja, ela fica aos nossos pés. No entanto, ela sonha em voar. Ela sonha em alcançar os lugares mais altos e visualizar as imagens mais bonitas, enfim, tudo aquilo que ela sonha. Um dia ela pode conquistar, desde que ela passe pela metamorfose, que ela passe por toda a modificação de que ela precisa. Então, de lagarta rastejando, ela passa por um determinado tempo dentro do seu casulo. E esse casulo, ela vai se encolhendo cada vez mais. E para muitas pessoas que percebem um casulo pendurado em qualquer cepo, em qualquer lugar que a gente vê, a gente acha que é um bichinho morto. E, no entanto, ali dentro tem um ser se transformando. Então, que a gente possa imaginar isso dentro de nós. Nós podemos alcançar voos, nós podemos usar as nossas asas, nós podemos ficar mais belos, bonitos, vibrantes, coloridos, se a gente quiser. No entanto, é preciso passar por esse tempo, pensar em muitas coisas que a gente faz e aí ver se realmente a gente está no caminho correto, se é por aí, se nós precisamos mudar a trajetória, se continuamos fazendo as mesmas coisas ou precisamos mudar. E aí nós encontramos então a reforma íntima, aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. O que é a reforma íntima? Em muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. O esforço que nós precisamos fazer para nos melhorar. Porque nós nascemos, nós estamos tendo a oportunidade dessa existência de aprendizado. No entanto, a gente, diante de todas as experiências, a gente aprende, a gente cai, a gente se reergue e a gente para analisar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Se tudo que a gente fez valeu a pena até aqui. Se eu preciso mudar ou não algumas coisas. Como que eu sei que eu preciso mudar? Como que eu percebo que não está muito legal a minha vivência? Com a minha própria consciência. Ninguém precisa apontar erro de ninguém. A gente sabe quando erra. Todos nós sabemos quando não estamos corretos, quando estamos em falta com alguma coisa. E como fazer então essa reforma íntima? Como trabalhar essa metamorfose dentro de nós? Por meio do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento moral. Só nós, só depende de nós. Os outros, que muitas vezes, quando nós erramos, nós culpamos os outros. Ah, eu errei por causa disso, disso. Não, eu errei. Eu errei porque, infelizmente, eu ainda não entendia que aquilo não estava correto. Eu errei por uma falta de atenção que eu tive. Porque nós somos, sim, espíritos aprendendo nessa vida e com toda certeza a gente é falho. A gente quer ser cada dia melhor, a gente quer ser perfeito também, não vamos dizer, né? Mas a gente quer fazer muitas coisas com perfeição. No entanto, a gente erra muito ainda. Mas podemos dizer que quando a gente pensa e entende que erra muito, já é o primeiro passo. Então, acertando logo em seguida, é que é
percebe de que forma a gente precisa viver. E eu ouvi uma vez algo parecido assim, que o que acontece depois do erro, a forma que a pessoa vive depois do erro, é que realmente vale a pena. A pessoa enxergou, a pessoa entendeu, então vale a pena perdoar, vale a pena viver e vale a pena continuar. Reforma íntima para quê? Para aproveitar as experiências terrenas e evoluir. Nós evoluímos também no plano espiritual, mas muito mais aqui onde nós estamos, com as pessoas com as quais nós convivemos, com os familiares que temos, que a gente tenha certeza que a gente está aonde precisa estar, com as pessoas que nós precisamos nos ajustar, com as pessoas que nós precisamos aprender a amar e com as pessoas que a gente precisa continuar aprendendo e evoluindo. Com o objetivo que cada uma das nossas existências tem para nós. Que nós viemos para esse mundo para alcançar alguns objetivos. E esses objetivos são deixar de lado as nossas imperfeições, algumas imperfeições mais fáceis, quem sabe, e outras nem tanto. É uma bagagem que a gente carrega por muitos e muitos anos, por muitas e muitas experiências de vida. No entanto, deixar de uma hora para outra é muito difícil. É preciso sim que a gente permaneça lá no casulo por um determinado tempo. E esse casulo são essas nossas experiências de vida que a gente vai aprendendo. E caindo é que a gente aprende ainda mais. Então, essas experiências que nos fazem crescer. Já sabendo das tendências que temos, porque se a gente está no mundo de provas e expiações, no mundo que tem muitas imperfeições, não somos nós a flor branca maravilhosa que não tem imperfeição nenhuma. Nós somos sim espíritos errantes com as nossas imperfeições, trabalhando junto com os nossos companheiros para que essas imperfeições sejam amenizadas. Para viver bem e para contemplar a felicidade que conquistamos. Todo mundo quer ser feliz, né? No entanto, a gente não é totalmente feliz porque percebe que ao nosso redor existem ainda tantas coisas que precisam ser modificadas. Mas quem somos nós? Vamos parar para perceber. Se a gente não consegue fazer uma reforma íntima, a gente vai querer mudar o outro. Então a gente está totalmente errado, né? Então, primeiro a gente precisa olhar para dentro de si. O que eu estou fazendo? Como que eu estou vivendo? Aí eu posso cobrar alguma coisa quando eu já estiver com aqueles vícios, com aquelas imperfeições amenizadas. E como que nós sabemos quando a gente já deixou de lado alguma imperfeição? É quando a gente passa por alguma experiência que a gente precisa provar. Por isso que vem as provas até nós, para que a gente aí entenda que a gente já realmente deu um passo ou a gente ainda precisa ficar ali um pouquinho mais para aprender, né? Aprendendo sempre, inibindo até extirpar nossas imperfeições. Então, inibindo até extirpar. Então, a gente precisa fazer essa reflexão diária, né? Como que foi meu dia? Normalmente, né, à noite a gente deita e até conseguir dormir a gente remoe tantas coisas. E esse remoer não deveria ser ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram. E sim, o que eu fiz para melhorar isso? Assim nós melhoramos moralmente, crescemos e evoluímos espiritualmente. Aí sim podemos dizer que estamos atingindo o objetivo da nossa existência, né? Dando um passinho de cada vez. Aqui nós temos na questão 114 do Livro dos Espíritos uma questão. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então, né, as respostas que os espíritos nos dão são:
os próprios espíritos que se melhoram e assim passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E será que isso acontece rapidamente? Então, só depende de nós, né? Será que isso acontece rapidamente? Se a gente se perceber como erro e melhorar, sim. No entanto, a gente vem a uma existência carregada de imperfeições. E na outra existência, a gente vem com as mesmas imperfeições. E na outra existência, vem e não consegue nos libertar de nenhuma dessas imperfeições. Aconteceu alguma evolução do nosso ser, do nosso íntimo, da nossa natureza espiritual? Não, né? A gente precisa deixar de lado. A gente jamais vai repetir o que a gente já sabe, o que a gente já é e o que a gente já melhorou. Que bom! A gente já percebeu que precisa se melhorar. No entanto, a gente precisa alcançar, né? Alcançar melhor, a gente precisa seguir em frente. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Essa é a questão 919 também no Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Mais uma vez, depende de nós. E diante das coisas que acontecem, a gente nos depara com situações que, nossa, como eu tive essa atitude? A gente não se percebia que poderia ter essa atitude violenta, não se percebia que podia ter essa atitude totalmente errada. E a gente não se conhece. A gente mal conhece a nossa dor de cabeça, né? Nossa dor de cabeça hoje, puxa vida, minha dor de cabeça hoje está um pouco diferente, mas um pouco diferente o quê? A gente não sabe que tipo de dor de cabeça a gente tem. Por que essa dor de cabeça está vindo? É estresse? É ansiedade? A gente é tão ansioso, né? Quem não? Essa dor de cabeça está vindo por causa de alguma enfermidade? Então a gente está fazendo assim, dando alguns exemplos e trazendo algo assim do nosso dia a dia para que a gente pare para pensar sobre nós. Né? A gente quer que o outro seja diferente, mas e nós? E eu? O que eu estou fazendo? Outra questão do Livro dos Espíritos, agora 117. Podem os espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A gente já adiantou um pouquinho essa, né? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-los e os esforços que depositam nesse objetivo. Eu quero mudar, eu quero deixar determinado vício. É fácil, não? Eu quero deixar determinado erro que eu cometo. Quando a gente percebe, a gente está fazendo novamente, né? Mas está na metade, dá tempo ainda de parar. Porque a gente é assim. Infelizmente, a gente ainda precisa aprender, ainda a gente precisa se melhorar. Acharam uma inscrição no templo de Delfos, que é o templo do apóstolo do Apolo, na Grécia, que foi erguida no século 8 a.C., que dizia assim, primeira parte: advirto-te, sejas quem fores tu, que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco o poderás encontrar fora. Então, se a gente não encontra algo que queremos dentro de nós, vamos pensar na questão da felicidade que a gente já citou como exemplo. A gente busca felicidade fora, a gente busca felicidade em coisas, a gente busca felicidade nas outras pessoas. Mas como que eu estou? Por que eu não encontro felicidade? Porque algo não está certo aqui, dentro de mim. Porque eu preciso pôr para fora aquilo de ruim, aquilo de errado, aquilo que eu quero falar. Aqueles sapos que muitas vezes a gente só vai engolindo, mas não só para pôr para fora, para
para resolver aquilo que a gente ainda tem, para resolver com os que estão ao nosso redor. Quem não tem algo para dizer a alguém, quem não tem algo para resolver com alguém, nós temos sim uma palavra maldita, enfim, que a gente possa esclarecer. E a gente fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento e sentindo, porque ressentimento é sentir cada vez mais e cada instante. Então, é por isso que nós não conseguimos nos libertar de tudo isso. Mas, como é fácil falar, né? Tão fácil falar tudo isso que a gente ouve, tudo isso que a gente encontra hoje tão facilmente na internet. A gente pega os livros que a gente adora ver, os livros de cabeceiros, mas é tão fácil achar na internet. Hoje a gente começa com uma frase e já está tudo lá. No entanto, trabalhar tudo isso é que vem, né? Então, estudando para essa exposição, eu, além de ler, estudar, eu ouvi muitas coisas de palestrantes que a gente gosta, que a gente admira. E numa dessas falas, Haroldo Dutra dizia assim, que ele começou uma palestra, né, ele dizia assim: por que não tem espíritos perfeitos aqui falando com vocês? Porque eu ainda não me considero perfeito. E ele ia começar uma palestra sobre reforma íntima. E ele começou dessa forma, que para falar diante de pessoas precisava ser aqueles que realmente já sabiam tudo e que eram perfeitos. Mas aí ele pôde também analisar essa mesma frase e concluiu: mas se nós estivéssemos aqui com espíritos perfeitos, só eles estariam trabalhando. Mas quem precisa trabalhar, quem precisa estudar, quem precisa fazer, somos nós que ainda precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar tudo aquilo que está errado, que ainda não aprendemos, que escutamos, que temos como lição e que ainda precisa ser incorporado em nós. Porque, como a gente começou, né, essa ideia aqui, é tão fácil falar, mas espíritos puros, nós estamos entre espíritos imperfeitos, porque vivemos num mundo imperfeito ainda, tentando não ir para mundos piores, ensinar o pouco que a gente sabe, então que a gente possa ir para mundos melhores, aprender ainda mais, né? Portanto, qual o meio de conhecer a si mesmo? Interrogar a própria consciência. E se não estamos faltando ao cumprimento de algum dever, estaremos tranquilos. A nossa consciência vai estar tranquila. Como já falamos, ninguém precisa vir e dizer: ó, você errou nisso, nisso, nisso. Você está falhando nisso e nisso. Você pecou nisso. Ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós sabemos. E como é bom deitar e estar com a nossa consciência tranquila. Como é bom tentar resolver aquilo que a gente teve como erro. E hoje diz: que bom que pelo menos isso eu já consegui libertar. Que pelo menos isso eu já consegui aprender e colocar dentro de mim, que não faz mais parte do meu eu. Que hoje eu preciso viver uma vida de forma diferente. Mas aí também é tão relativo, né? Eu vou dizer que a forma de viver de determinada família é correta, a outra vai dizer: não, a forma de viver da minha família é correta. E assim por diante. Qual é a forma mais correta de viver? É aquela que nos faz bem, é aquela que não prejudica ninguém, é aquela que nos deixa com a consciência tranquila de que tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente fez. E que se a gente ainda não fez ou se errou, a gente vai, fale, faça, converse. A gente tem dificuldade de falar. Principalmente de sentimentos, a gente tem muita dificuldade de falar. Mas é preciso aprender. É preciso conseguir desabafar. É conseguir chegar no outro, alcançar o outro com uma palavra boa, com uma palavra amiga,
com uma palavra de sentimentos positivos. E muitas vezes a gente recebe perto da gente pessoas que vêm armadas no sentido assim, com palavras, e a gente sente aquela vibração. E por mais que a gente queira, a gente deixa se abater. Na quinta-feira, não vamos longe, na quinta-feira passada eu fui convidada a fazer a prece de abertura e prontamente eu disse que sim, porque eu gosto de estar aqui ajudando, sempre que eu posso eu vou estar aqui. E disse que sim, na hora eu disse que sim, mas aconteceu tantas coisas naquela tarde que eu fiquei caída. E eu só pensei assim, por que eu disse sim? Agora eu não consigo. Eu cheguei aqui e disse, como que eu vou fazer uma prece se eu estou tão mal? Aí eu pedi ajuda, eu disse, você faz a prece para mim, a Jureci me acudiu, fez a prece. Naquela quinta-feira eu tomei o passe, tentei tirar tudo aquilo de ruim que estava dentro de mim, que nós somos assim, nós temos esse direito de também não nos sentir bem e buscar ajuda. Aí é que tá, a gente tem que buscar ajuda, né? E assim a gente vai seguindo, um dia não tão bom, o outro melhor. E graças a Deus hoje não aconteceu tanta coisa ruim, hoje estou podendo fazer palestra. Nem se não pudesse, né? Cada um sabe de seus conflitos internos. A consciência é rude, acusa sem piedade. É ela que nos condena ou nos absolve. É só nossa consciência. E ainda, refletir sobre as ações do dia, como já falamos. Se todo o bem que quero eu fiz, porque eu quero também coisas boas, e eu faço coisas boas. Eu quero palavras amigáveis, palavras sensíveis, palavras não grosseiras. Então é isso que eu também tenho que fazer. Todo mal que não quero, eu consegui evitar. Voltar os olhos às nossas tendências. Nós temos muitas tendências ruins ainda. Lembra que a gente já citou das nossas bagagens espirituais? São os nossos vícios. Mas junto dessa bagagem tem também tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então que a gente possa colocar ele na balança e tomara que a gente consiga fazer com que a balança das coisas boas e positivas esteja mais pesadinha, né? Que a gente consiga tirar o peso das coisas ruins, dos vícios. Ser humilde o bastante. Perceber nossas reações diante de diferentes situações. Perceber como a gente está reagindo. Para daí a gente não nos deparar com, nossa, como que eu fiz isso? Nem não imaginava que eu teria essa atitude. Né? Foi de repente, alguém gritou e eu esbravejei e enfim. Que a gente não precisa fazer isso, né? Que a gente entenda que aquela pessoa é que está com problema, ela está vindo, mas é ela que está precisando de ajuda. Então que a gente não faça o mesmo, né? Ser humilde bastante para aceitar a ajuda e retribuir da melhor maneira. Buscar ajuda com a espiritualidade maior, a oração. A oração é conversar com Deus, é pedir ajuda, é estar diante de uma paisagem e só ver coisa boa, receber a energia do universo, receber toda a energia positiva que a gente esteja emanando, que possa vir para a gente também. Sintonizar com o bem e com o amor. O que será que é sintonizar com o amor? É a expressão mais pura que a gente possa ter para dizer que é o amor que você está sentindo. Não é só o cuidado, não é só o zelo, não é só o capricho de cuidar. Não, é realmente gostar daquilo que faz, gostar das pessoas que estão ao seu redor. E o que nós precisamos aprender, e precisamos aprender juntos, é amar. Quem a gente percebe que é gostar, eu não vou nem falar amar, vamos começar gostando daquelas pessoas que a gente percebe que não gostam nem um pouco da gente. E a gente percebe isso.
Então, que a gente possa não mandar a mesma energia para aquela pessoa que ela está mandando para nós. Que a gente possa deixar um pouquinho de ser esponja, lembra que eu falei? Precisamos aprender juntos. Porque como é difícil a gente não ser essa esponja de atrair tudo para nós. A gente precisa deixar de lado. E é somente com o pensamento voltado a Deus, com a oração e com sentimentos bons que a gente melhora assim. Nossa sintonia pode ser boa ou ruim. Aquilo que a gente busca através das nossas orações, com a conversa com Deus, com os nossos amigos espirituais, com o anjo da guarda, da forma que a gente quiser chamá-los, né? Atraímos para perto de nós aquilo que nós vivemos. Percebam que quando a gente não está bem, cada vez mais acontecem coisas erradas, negativas, e parece que a gente vai cada vez mais se achatando, né? Então, é o que nós estamos atraindo, é aquilo que nós estamos emanando. A gente não se percebe. E aí, quando a gente para e vê alguma coisa está errada, a gente percebe que é nós mesmos, que nós estamos assim. Que nós aceitamos aquilo de errado e negativo que está vindo para mim. Aquilo que permitimos que façam, nem tudo é permitido que façam, né? Peraí, eu não preciso ser boazinha a ponto de aceitar tudo. Não, a gente pode se impor, tudo tem limite. Porque eu preciso ser boa e fazer o bem, eu tenho que aceitar tudo? Não, é o certo, é o correto. Atraímos o que vivemos. Da forma que vivemos, nós atraímos para nós espíritos bons ou nem tanto, conquistando qualidades e imperfeições. Qualidades que precisamos adquirir, manter conosco e tentar reproduzir. Amor ao próximo, desprendimento. Esse tal do desprendimento não é fácil, né? O quanto a gente pensa, nem falamos de coisas materiais, tá? Não vamos falar de coisas materiais, vamos falar de família. Hoje ainda a gente estava conversando, dizendo como é difícil ficar longe de filho, de neto, de familiares. Né? Tem netos viajando e já tem vovós morrendo do coração de saudade. Então, esse desprendimento não é fácil. E é certo aquilo, assim, e depois? E quando desencarnar, e tá lá, e daí vem ali ficar do lado porque tá com saudade, mas aí tá atrapalhando a vida, e daí vamos parar para pensar, né? Que a gente precisa se libertar. E não é não amar, né? É amar sabendo que vai viver longe, que vai viver uma vida separada. E não estamos nem falando em morte, né? A gente vai viver longe com o filho estudando fora, vai viver longe com o filho morando em casas separadas. E é isso. É um aprendizado que nós precisamos trabalhar também em nós, né? Desprendimento das coisas materiais. Eu não vou levar nada do que eu tenho. E tanta guerra, né? Por poder, quanta guerra em nome de Deus, infelizmente, né? Por religiões, quanta guerra acontecendo simplesmente porque um não aceita a condição do outro, não aceita a religião do outro. Então, esse desprendimento do ser e do ter é preciso também começar a trabalhar dentro de nós, né? Confiança em nós mesmos, nós somos capazes. Tolerância para com todos, sinceridade nas coisas que faz, que fala, humildade naquilo que precisa,
Otimismo. Vamos ser otimistas. Está tudo muito ruim, mas nós precisamos fazer com que melhore, para que eu me sinta bem. Determinação. Eu tenho que ser determinado a melhorar, determinado a buscar a minha reforma íntima, determinado a buscar o objetivo que eu tenho. Persistência. Não deu certo uma vez, já para. Mas nós sabemos que falar dos grandes cientistas aí, que quantas e quantas vezes precisaram tentar para chegar ao objetivo que queria, seja da luz, da lâmpada, de tantas coisas que surgiram, que apareceram e que foram criadas. Não foram criadas no piscar de olhos, foi com muita persistência. E nós, às vezes, paramos, não vamos em frente, desistimos com uma tentativa. Compreensão, empatia, entender o outro. Generosidade, paciência, respeito. Aquilo que mais nós precisamos nesse momento da humanidade. Respeito. Respeito à religião do outro, respeito ao que o outro quer viver, respeito às condições que ele quer assumir. Respeito. Ninguém está prejudicando ninguém, só quer ser da forma que ele é. Ele quer buscar a felicidade numa outra religião, numa outra família. Respeito. Calma em nossas ações, parar para pensar antes de agir. E gratidão. Gratidão por tudo que acontece de bom. Gratidão por tudo que Deus nos deu até aqui. Gratidão por todas as experiências e por tudo que a gente já aprendeu. Gratidão por mais uma existência de aprendizados. Gratidão pelos familiares que estão conosco e nos acolhem, nos ajudam, nos incentivam. Gratidão de estar diante de uma experiência de vida onde realmente estamos aprendendo e nos melhorando, dando um passinho, seguindo em frente. Gratidão pela vida, gratidão por tudo que a gente tem. Imperfeições que precisamos eliminar: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, agressividade. Se a gente parar para falar de cada um, a gente poderia ficar aqui meia hora em cima do orgulho, em cima do egoísmo, em cima da inveja, em cima do ódio, da agressividade, que está prejudicando tudo e que não está deixando com que as pessoas busquem o objetivo da vida, que busquem o que elas são. Arrogância, preconceito, crueldade, avareza, intolerância. E tem tantos outros que poderíamos estar citando. Então, essas imperfeições estão na nossa bagagem. Isso é certo. Alguns mais, alguns menos. Alguns com tais perfeições que já são um pouquinho mais leves, que já estão conseguindo não deixar ela tão latente. Enquanto outros, essas imperfeições ainda estão tão agarradas no ser que é preciso fazer algo urgente, senão adoece mesmo. Reforma íntima, a contribuição da fé, a fé em Cristo, a fé que nasceu conosco, seja ela qual for, a fé que cresce em nós e nos conduz, a fé que é a nossa súplica aos céus, a fé que é amiga e companheira de todos os momentos, a fé que nos liberta e nos eleva, a fé que nos leva ao objetivo concreto
ajudando sempre. Basta que a gente permita que isso aconteça. Ajude Deus a ajudar. Sem a nossa fé, Deus não fará nenhum milagre. Sem nos ajudarmos, Deus ficará de braços cruzados também. Sem nosso esforço, Deus não nos dará forças para vencer. Sem nossa coragem, Deus não tem como nos tornar fortes. Minutos com Chico Xavier. E ainda Chico Xavier traz exercícios para a reforma íntima, que eu vou passar rapidamente, porque eu ainda tenho para o final uma homenagem ao Divaldo Franco que eu gostaria de estar passando para vocês. Então, assim, esses exercícios para a reforma íntima só vão estar reforçando tudo aquilo que a gente viu até aqui. Então, passando, Chico finaliza o que nós queremos dizer assim: sei o que devo e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Que profundo, né? E aí, o que Divaldo também contribui, que é bom viver, pois cada dia de vida me dá a oportunidade de eu melhorar um pouco mais. Cada dia de vida nos dá a oportunidade de melhorar um pouco mais. E será que é isso que está acontecendo na nossa vida? Ou os dias simplesmente estão passando? O que esses dias estão acarretando para nós? O que esses dias estão contribuindo para nós? Então, na terça-feira, enquanto eu estava finalizando aqui a exposição, foi no grupo aqui do centro mesmo que recebemos a notícia da morte de Divaldo Franco, né? Então, volta à pátria espiritual de Divaldo Pereira Franco, aos 98 anos, no dia 13 de 5 de 2025, mês do seu nascimento. Ele nasceu também no mês 5. Ele nasceu. Após incansável trabalho de dedicação e amor. E aí, na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, ou seja, o mal, o bem ou o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. E aqui está o dia do seu nascimento, que foi 5 de 5 de 1927. E da sua partida à pátria espiritual, 13 de 5 de 2025. A gente trouxe uma entrevista de Divaldo Franco no Jô, e para finalizar a exposição da noite de hoje, fazendo uma homenagem a Divaldo Franco, vou deixar essa entrevista, tá bom? Programa do Jô.